cortou o órgão genital dele. Quando foi estudado pela medicina e perguntaram para ele, a psicóloga, o que você fez? Disse, papai e mamãe não têm. Por que eu tenho que ter? Mas o pior não é isso, elas não foram presas. Ganharam na justiça o direito de injetar no menino hormônio para mexer dentro dele, para a puberdade não sair afora, esperar ele crescer para ver o que é que ele quer ser, se é homem ou se é mulher. Tem a foto do menino na internet, não é mais Tommy, elas chamam ele de Tammy. Está com os cabelinhos compridinhos e vestindo vestido. Aí vai me dizer que essa criança escolheu por livre e espontânea vontade? O gay mais famoso que existiu nesse país chamava-se Clodovil, e ele falou publicamente, eu não nasci gay, fui criado pelo meu tio era gay, eu virei gay. A influência, será que a igreja percebe o que estamos vivendo? Será que você não percebe que o diabo está tentando macular os nossos filhos? A luta não é contra você, acorda. A luta é pelos seus filhos, e pelos seus filhos vá até as últimas consequências. A covardia leva-nos à letargia, e a letargia faz uma igreja como essa, que tem 40 milhões de evangélicos no país, não fazer exatamente nada. É uma fogueira de vaidades. Você não sabe o que o diabo faz naquele parlamento. Eu estou apavorado, pastor Cizino. 3 semanas atrás, pastor Reuel, foi votado o Estatuto do Adolescente, Estatuto da Juventude, bonito, saiu no Jornal Nacional. Os adolescentes agora têm direitos e deveres. Eu cheguei às 6 horas da tarde lá no plenário e pedi para ver o projeto. Mas quando você vê acontecer as coisas no plenário, aquilo ali é só um teatro. As coisas já aconteceram no colégio de líderes. São 40 deputados que mandam, os líderes de cada partido. Eles entram, se acertam, e o que você vê acontecer no plenário é um mero teatro. Aquilo ali é só para inglês ver, porque já foi acertado antes. E eu perguntei ao moço que trabalha no partido, e aí ele disse, não, já foi votado, vai ser votado aqui por consenso, o Estatuto da Juventude. Está a imprensa esperando, disse, deixa eu ler o Estatuto da Juventude. 2 itens do Estatuto da Juventude desgraçava a gente de novo. Um item dizia assim, cabe ao MEC o direito de ensinar os nossos filhos sobre a orientação sexual. Quer que eu traduza? O kit gay que nós tiramos alguns meses atrás, ia entrar de novo. E aí eu fui no líder do meu partido, do PSC, que é o Partido Social Cristão, que tem a família em primeiro lugar, e falei, como é que você concorda com isso? Ele diz, não, mas o MEC tem o direito de ensinar, tem direito de ensinar meu filho a ler e escrever. Se ele é homem e mulher, quem ensina ele sou eu que sou pai. Eu que sou pai. Travamos a votação no dia seguinte, quando a bancada evangélica viu, aí apareceu todo mundo. E me esqueceram de lado. Aí pensa num baixinho com raiva. Chamei o líder da frente parlamentar evangélica e disse assim, você é homem ou um saco de pipoca? Vocês ficam dormindo atrás das mesas, esperando os holofotes, os brilhos da luz da Rede Globo. Quando aparece algum feito que a frente parlamentar faz, todo mundo quer aparecer na foto. E eu que descobri essa porcaria, você nem citou meu nome? Aí ele, perdão pastor, foi lá para o microfone e disse, irmão, eu quero aqui dizer para todo mundo que nós agradecemos ao pastor Marco Feliciano. Eu falei, não quero que o meu nome seja divulgado, eu só quero que haja uma coisa que chama-se coesão, união. Senhoras e senhores, há uma fogueira de vaidades no parlamento, como há uma fogueira de vaidades na igreja, como há uma fogueira de vaidades em todas as denominações. Se nós não passarmos por cima do nosso ego, se nós não esquecermos do nosso nome e focarmos o nome de Jesus, o diabo vai cirandar. Eu quero nessa noite pegar uma palmada e lapiar Satanás. Eu quero que o diabo entenda que ele pode até rugir como um leão, mas ele não é um leão. O leão da tribo de Judá ainda mora dentro de nós. A covardia fez Elimeleque sair da casa do pão e ir para Moabe. Ele foi para onde? Você se lembra da palavra Moabe? Quem se lembrar da palavra Moabe vai ter arrepios. Vai se lembrar que Moabe era uma terra maldita. Você lembra dos amonitas e dos moabitas? Os 2 filhos que vieram das filhas de Ló, que dormiram com o pai. O incesto de Ló com as 2 filhas, uma deu à luz a Moabe e a outra deu à luz a Amon. Deles vieram os moabitas e os amonitas, povo amaldiçoado pelo Senhor. E na hora do desespero, do medo, para onde é que Elimeleque vai? Em vez de ir para alguma cidade da província de Belém, ele vai para a terra da desgraça, para a terra da maldição. E pior, ele leva a família inteira junto.
aventureiro, covarde. Foi alertado, lá é terra maldita. E ele estava nem aí para a terra maldita. Agora olhe para mim, respire fundo e preste atenção. Quando ele chegou na terra maldita, ao invés de as coisas escambarem, começaram a dar certo. Ficou rico da noite para o dia. Como ele ficou rico, quem ia visitar ele dizia: essa história de judaísmo, de religião é para inglês ver. Se Deus é contra, porque deu tudo certo na minha vida. Nem sempre vida financeira abençoada e saúde é sinal de que Deus está com você, viu? Ei, aprenda isso. Ter dinheiro não significa que Deus está com você. Se fosse assim, os maiores homens ricos do mundo não são crentes, então quer dizer que Deus está com eles. Lembra que eu disse agora há pouco, quando eu ensinava sobre a oferta? É uma consequência. Não tem nada a ver com o céu, tem a ver com a terra. Com o céu tem a ver respeito, santidade, entrega, devoção e seriedade. O céu tem a ver aquilo que nós já não fazemos mais. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. O céu tem a ver adoração. E adoração não é você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não. Adoração é você estar numa igreja como essa, que é a Assembleia de Deus até o tutano dos ossos, e não ficar de braço cruzado com essa cara feia, parecendo que comeu giló sem sal. Adoração é você, pentecostal, abrir essa sua boca, destravar ela e mandar glória para cima, até Deus mandar glória aqui para baixo. Isto é adoração. Elimeleque foi para Moabe, arrastou a família. A Bíblia diz que um belo dia, ele rico, olhando para tudo, deve ter sido com ele que Jesus se baseou aquela parábola, pastor Cizino. Jesus contou uma história que um dia tinha um homem muito rico. Um dia ele abriu o celeiro dele, olhou e disse: farta-te minha alma. Até que alguém bateu na porta da casa dele. Respire fundo. Até o dia que alguém bateu na porta da casa dele. E quando ele abriu a porta, ele encontrou um agente de Deus que quando vem não volta sozinho. Que quando vem não vem pedir conselho nem dar conselho. Que quando vem não manda telegrama nem telex. Que quando vem, vem para executar. Bateu na porta de Elimeleque o anjo da morte. Eu vou falar de novo. Bateu na porta de Elimeleque o anjo da morte. E o anjo da morte, quando ele abriu a porta, levantou a foice e cortou o cordão de prata que liga o homem a esta terra. E não deu tempo de Elimeleque fazer mais nada. E deve ter sido o anjo que disse: e agora? Do que adiantou ter o celeiro cheio? O que você plantou, para quem vai ficar? E morre Elimeleque. Mas a Bíblia diz que a desgraça não parou. Daqui a pouco os dois filhos que ficaram ricos com o pai, porque naquela época a família morava tudo junto, se casaram. Malom e Quilion, um se casou com Orfa e o outro se casou com uma moça chamada Ruth, que é a protagonista da minha história. E quando eles se casaram, deram aquele banquete, os vizinhos e os amigos de Belém vieram. E quando vieram, ouviram um mau testemunho de Elimeleque bebendo o seu vinho, disseram: essa história de que Deus pesa a mão é conversa. No casamento dos filhos ele ainda estava vivo, e alguém ouviu dizer: essa história de que a gente tem que guardar a santidade é conversa. Isso é conversa de religioso, é conversa desses velhos carocas da igreja que já estão morrendo. Isso é conversa. A maldição que saiu do pai pegou os dois filhos. E a Bíblia diz que Malom e Quilion morrem também. Ei, você está acompanhando ou não? Morreu o pai e os dois filhos. Sobrou dentro de uma casa grande, rica e potentada, 3 viúvas. E a viúva Mor que sobrou, que o nome era Noemi, ela se batizou com outro nome. Ela diz: meu nome não é mais Noemi, agora é Mara, porque eu estou amargurada. O peso da mão de Deus veio. Escute o que eu estou falando. O peso da mão de Deus veio. Pai, escute o que eu estou falando. Os filhos pagam pelos erros dos pais. Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não, Deus sabe que você nunca vai ser um santo de auréola na cabeça ou que resplandeça como os anjos, mas o mínimo necessário Deus pede para você: cuidado, juízo. Não é porque você fez e até agora não veio nada da mão de Deus. O que te ensinaram é mentira. Deus é longânimo.
Eu vou falar de novo: Deus é longânimo. O que eu quero atingir e fazer na hora, justiça na hora, Deus dá tempo. Deus amarra em volta do crente um laço chamado misericórdia, e vai dando, e vai dando, e vai dando. E o crente tem que ter juízo e entender: gente, calma aí, eu preciso voltar, eu já fui longe demais. E alguém diz: nada, pode ir, continua. Vai, essa história é conversa. Chega uma hora que o cordão se arrebenta, gente. Nós temos 1 milhão de histórias assim. Ainda dá tempo. A velha amargurada pega as 2 noras, olha para a fazenda e começa a sentir nojo de tudo aquilo. Chama as 2 noras e diz: eu sou velha, eu não quero ficar mais aqui, eu vou voltar. Oh glória, a palavra dessa noite é: eu quero voltar. Eu quero voltar para a casa do pão. Eu quero voltar a ser sensível. Eu quero voltar a ser santo. Eu quero mandar a malícia embora. Eu quero mandar esse super-homem que veio da universidade embora. Eu quero mandar embora esse intelecto preparado na universidade. Eu quero voltar a ser uma pessoa que crê. Eu quero voltar a ser uma pessoa que acredita em anjo, que acredita em línguas, que acredita em gente dançando, caindo, levantando. Olha o que é que o conhecimento e o poder e o dinheiro faz. Ontem, o dinheiro que eu e você mandamos, porque tem gente que pensa que quem comprou a Record foi só dinheiro da Universal. O Brasil inteiro mandou oferta para eles. Os assembleianos, os batistas, os metodistas, os wesleyanos, todo mundo mandou dinheiro para comprar a Record. Pergunta se eu, como pastor que estou na televisão, consigo um programa lá. Eu não consigo entrar. Pastor Malafaia não entra na Record, mas a Brahma entrou na Record. A Skol, a Skin Cariol entrou na Record. O cigarro Marlboro entrou na Record. As novelas com vampiro entraram na Record. Já tem gente se beijando homem com homem na Record. E foi comprado com dízimo de crente. Foi comprado com dinheiro de crente. Aí o líder surtou, ficou rico, deu uma declaração há dias atrás: eu sou a favor do aborto. Entra na internet, você vê ele dizendo: eu acho que não tem problema beber. Eu bebo socialmente no meio dos meus amigos. Para um homem que não aceita, que aceita o aborto e manda a igreja beber e fala uma desgraça dessa contra o Espírito Santo, você espera o quê? Senhoras e senhores, eu convido você a voltar à simplicidade, para não cair nessa desgraça que ele caiu. Eu prefiro ser ainda chamado de quadrado. Meus velhos pais pregavam no púlpito dos Gideões dizendo: é melhor ser quadrado, porque aí o diabo não te faz rolar, do que ser redondo e cair na ribanceira. Eu peço a Deus para deixar essa igreja mais quadrada do que antes. Pastor, o que é isso, pastor? Isso é o evangelho. É o evangelho que, por culpa minha e dos pregadores que estão aqui, não tem sido mais pregado com verdade. Está faltando na gente coragem. A gente se reúne e quando falei: como é que foi lá? Foi uma bênção. Jesus curou? Não, a oferta foi boa. Não, nós encantamos o coração do pastor Cizinho, do pastor Real, o resto está tudo bem. Você sabia que tem gente que prega aqui só para te agradar, Real? Você sabia, pastor Cizinho? Está errado, gente. O senhor está fazendo uma meia-culpa, pastor? Pode até ser que sim. É melhor se arrepender enquanto está vivo. Se Deus me permitir, o senhor me trouxer o ano que vem, o senhor vai ver que eu vou pregar nesse púlpito. Você é excluído, mas eu vou pregar com verdade. Chega, eu não quero o sangue de uma geração inteira sobre a minha mão. Eu sei o que o diabo está fazendo. Eu quero crer que Deus vai levantar aqui da UMADS jovens que vão entrar num período de santidade. Deus vai levantar no meio da igreja senhoras que vão voltar a um período de santidade. Deus vai levantar entre os pregadores homens com coragem de pregar a verdade de novo. Vai haver um renovo nesse país. O que o bispo Macedo fez, ele achou que ia ter um efeito contrário e ia desgraçar. Ele está despertando a gente para a verdade. Satanás vai ter que se mudar do Brasil. Eu profetizo que os terreiros de Macumba vão fechar, Júnior Bola. Eu profetizo que Zé Pilindra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão ter que cantar em outra praia. O Espírito Santo vai voltar a operar no nosso meio. Alguém crê, alguém crê, alguém crê. Então grita: pelo amor de Deus, descruza a pera. Pelo amor de Deus, para de mandar mensagem pelo telefone. Pelo amor de Deus, abre a sua boca para adorar.
Deus está aqui, senhores. Meu corpo está arrepiado. E Deus não está aqui hoje com roupa de médico para curar nada disso. Deus está aqui com roupa de guerreiro. O Senhor desceu para marchar. O Senhor está com a espada desembainhada. Deus é o Senhor da guerra. Quando você sair por aquela porta, você vai sentir arrepios no seu corpo. Vai ter pessoas que não vão dormir essa noite. Vai ter pessoas que vão passar uma semana inteira sem dormir. Vão voltar a colocar a sua consciência na mão de Deus. Deus está libertando. Deus está libertando. Pega, pega, pega a sua parte. Pega, pega. Noemi, amargurada, chama as duas noras e diz: vamos voltar, eu vou voltar para minha terra. A Bíblia diz que ela chama as duas meninas e com cuidado diz: voltem para os seus pais. Vocês têm idade ainda para casar de novo. Mesmo que se eu pudesse gerar filhos, meus filhos ficariam na idade de casar e vocês seriam velhas. Volte para a casa dos seus pais. Eu vou voltar para minha terra. Uma das meninas, racional, pensou e disse: é verdade, ela tem razão. Pegou a roupa, Reuel, e voltou para casa. A outra, Noemi, Ruth, chegou para Noemi e falou uma coisa que mexe comigo até hoje. Ela olhou nos olhos da velha e disse: se eu voltar para o meu pai, eu vou ter uma cama, eu vou ter cuidado, vou casar de novo, vou ser feliz. Mas tem algo que não me deixa voltar para casa. Eu quero te seguir. Mas por quê? E ela diz: a partir de hoje, o seu Deus será meu Deus, a sua terra será a minha terra. Onde você morrer, vou morrer eu. E eu, Júnior, pensei: o que levou essa moça a seguir aquela velha? E cheguei à seguinte conclusão: o marido desviou, os filhos também, mas a mãe não. A mãe foi conduzida e levada porque o marido manda. Ela nunca desistiu. Como a família morava junto, na hora que ela ia lavar a louça e fazer a comida e ensinar as noras, ela sempre dizia: tem um Deus no céu que abriu o mar vermelho. Ela nunca deixou de falar de Deus. Ela nunca deixou de contar os mistérios, os milagres. Alguém precisa voltar a contar de Deus. Alguém precisa voltar a falar dos milagres de Deus. Ah, meu Jesus. Ruth se converteu vendo a sogra pregar. Para quem não acredita em milagre, a sogra converteu a nora. E a nora juntou os panos com a velha. Agora respire fundo. Eu vou fazer um desenho na sua mente. Quero que você enxergue para que você sinta. Lembra quando a Bíblia diz da história do bom samaritano, que um homem saiu de Jerusalém, descendo para Jericó, encontrou assaltantes no caminho, foi assaltado. Naquele tempo antigo haviam homens que ficavam à espreita no deserto, e eles não respeitavam homens. Agora imagine duas mulheres vestindo roupa preta, com um saquinho nas costas, voltando para Belém. A situação delas, Raíssa, era tão miserável que nem os bandidos tinham coragem de atacar. Os bandidos tinham dó delas. Quando elas entraram na porta de Belém, todo mundo espera que quando o desviado, o afastado volta, alguém venha abraçar ele. Não é assim que a gente quer. A gente espera que alguém venha dar uma oportunidade a ele. Não é assim que a gente quer. As duas entraram na cidade, ninguém deu para eles nenhum lugar de dormir. Elas iam andando e as pessoas iam dizendo: aquela ali é Noemi, o marido desviou, levaram os filhos. Cadê os maridos? E alguém diz: morreu todo mundo. E alguém falando: eu? Ajudar? Isola. As pessoas só se aproximam da gente quando a gente está bem. As pessoas visitam a gente quando tem festa em casa. Mas quando desgraça a vida da gente, ninguém estende a mão para nada. E agora nós temos um problema. Pergunte qual? Quem tem que voltar é só Noemi. Quem tem que sofrer o preconceito é só Noemi. Mas agora vem com Noemi uma moabita, alguém da terra maldita,
Alguém do lugar que não presta para nada. E ela sofre o preconceito junto com a sogra, mas ela não arreia o pé. Ela diz para a sogra: se é para morrer, eu morro contigo aqui. Mas o seu testemunho foi o suficiente para eu acreditar que tem um Deus no céu que pode cuidar da gente. Ruth era bonita, era jovem, saiu pelas ruas da cidade procurando emprego, mas nem de babá ela conseguiu. Quando alguém olhava para ela, via beleza e perguntava para ela: de onde você é, de que província? Ela dizia: eu sou de Moabe. E alguém lembrava: Moabe? Filhos de Ló, amaldiçoados. Batiam a porta na cara. A Bíblia diz que ela atravessou a cidade, Marco Aurélio, e lá no fim da cidade começava a roça. Beto, muda a música para mim. Começou a roça. Roça era feito para homem. Homem aguenta o poder do sol. Eles escolhiam espigas naquele lugar, amarravam um balaio na cintura e andavam pelas eiras, os talhões. Quem já trabalhou na roça sabe do que eu estou falando. Eu já apanhei laranja, algodão, café, corte de cana. E no corte de cana e do algodão a gente ia pelas eiras, colhendo e colocando no balaio. Para um homem que tem habilidade e força é fácil. Para uma moça, princesa, filha de fazendeiro, ela não precisava estar ali, gente. Mas ela olhou por trás do ombro e viu a sogra com fome e rejeitada. Oh, meu Deus. Ela pediu emprego. O emprego que deram para ela, se você ler a história com o meu livro, você vai entender que deram emprego para ela para debochar dela. Porque os homens escolhiam rápido, pastor Cisine, e ela era uma moça. E quando os homens escolhiam rápido, vinham todo mundo para cá para olhar para ela, para ver ela sofrer. A Bíblia diz que ela ia rabiscar espigas de cevada. Como a gente não conhece muito bem cevada, vamos imaginar uma espiga de milho. Já viu alguém quebrar milho, colher milho? Pegam no talhão do milho e colocam aqui dentro. Homem vai numa agilidade, porque tem força. Lá vem Ruth, princesa, filha de fazendeiro, casou com um fazendeiro, a mão era lisinha. E ela começa a tentar colher as espigas, mas não tem força, não tem habilidade. O que os homens fazem em 10 minutos, ela leva 3 horas. Quando está findando o dia, está todo mundo lá rindo dela, porque está todo mundo com seus balaios cheios. E está Ruth, Júnior, com 3, 4 espiguinhas. A Bíblia diz que quando eles estavam rindo demais, entrou dentro da roça um carro, uma carruagem. E quando abriu a porta da carruagem, desce o dono da fazenda. Ah, meu Deus! Desce da carruagem o dono da fazenda. O nome dele era Boaz. A palavra Boaz significa dono de todas as coisas. Quando Boaz desceu e começou a sondar as eiras, os empregados se apavoraram, porque quando ele fosse olhar a eira onde Ruth estava, todo mundo ia sofrer repreensão. Então o capataz vai atrás dele para falar para ele. Quando ele olha, diz: o que aquela moça está fazendo ali? Aí o capataz tenta convencer: senhor, ela estava passando fome, ela veio aqui pedir. Senhor, desculpe, eu sei que aqui o senhor só contrata homem, mas o patrão diz assim: cala a boca, deixa eu olhar ela. Ela está suada, a mão machucada, a pele queimada. De vez em quando ela olha para o sol e diz: esse brilho deve ser o sol do Deus da minha sogra. Ela me disse que o Deus dela é o sol da justiça. Eu vou acreditar no sol da justiça. Eu quero que você pare a cena. Ela está colhendo espigas, pastor Cizinho. Tem 2 seres olhando para ela, Reuel. Um é o dono do mundo, está com a janela aberta olhando, uma moabita maldita, querendo levar comida para uma judia. Deus está olhando do céu, aí chega o dono da fazenda e fica olhando para ela também. Está entendendo a cena, não? Você que gosta de romance, não precisa assistir novela, não. Leia a Bíblia. Esse romance é verdadeiro. O dono do mundo está olhando de cima para baixo, e o dono da fazenda está olhando de baixo para o lado. Não prestou. Deus olhou para ela e olhou para ele e disse: ah, Boaz chegou ali. Deus pegou a mão dele, apontou para o coração de Boaz. Deus não precisa de cupido. Cupido é Deus grego. Deus não precisa de anjinho com bumbum de fora para jogar flechando. Não, Deus é amor. Deus é um ser romântico. Ele amou a igreja antes dela nascer. Deus aponta para o coração dele, dá um tiro e diz: Boaz se apaixona por essa empregada. Olha o improvável. O dono da fazenda se apaixona pela moça que trabalha na roça.
E ele fica olhando ela, e o capataz está aqui tentando dar desculpa. Olha o que ele faz, capataz. Cadê os homens que colheram aqui? Está tudo aqui, senhor. O que o senhor quer fazer? Já pagou eles? Já paguei. Pega tudo que eles escolheram. Mas para quê, senhor? Pega, eu estou mandando. Vem os homens arrastando os balaios, pastor Cizino. Pois não. O que o senhor quer? Está vendo aquela moça? Eu vou chamar ela para conversar. Enquanto eu estiver conversando com ela, ela vai estar de costas. Vocês vão lá na frente e vai jogando as espigas no chão. Mas nós, não importa, eu já paguei vocês, não já? Vai jogar tudo, vai facilitar. Eu quero ajudar ela, mas ela não pode saber. Mas como assim? Tudo que você já colheu, joga na frente dela. E Boaz chama ela e começa a conversar com ela. Quem é você? E ela começa a dizer para ele. Enquanto isso, os homens estão lá jogando as espigas. E quando termina o diálogo, ele diz, pode voltar a trabalhar. Quando ela volta para o trabalho, pastor Zina, ela olha e acha que está tendo vertigem. As espigas não estão no pé, está no chão. E é mais fácil pegar. Ela pega uma espiga, joga aqui dentro, ninguém repreende. Tem outra, ela pega a outra, joga aqui dentro. O que ela não fez a manhã e a tarde inteira, ela faz em 10 minutos. Em 10 minutos ela vem arrastando aquele balaio. E está todo mundo olhando e ninguém mais ri. Porque agora ninguém ri, porque o dono que mandou fazer. Ei, eu tenho um recado para você nessa noite. O dono dessa jossa aqui, o dono dessa roça aqui, o dono dessa igreja aqui, o dono desse ministério aqui, está mandando te dizer que se ninguém te ajuda, ele vai obrigar alguém a te ajudar. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu quero ver como é que vai ficar a língua daqueles que falavam que você não ia prestar para nada, que falavam que você não ia casar, que você não ia ser empregado, que você não ia pregar, não ia cantar. Eu quero ver o que vai acontecer com eles quando Deus fazer com você o que fez com o Jota. Eu lembro desse garotinho, falava ali com o Júnior agora há pouco. Esse menininho sofreu tanto no púlpito dos Gideões. Só o eu e o pastor Cizinho deixava ele cantar. Ele vinha no meu paletó, pastor, deixa eu cantar. Eu falei, você tem que falar com eles. Muita gente ignorou ele, só esses dois deixaram. Hoje todo mundo quer tirar foto com ele. Por quê? Porque sempre vai chegar o dia de Deus exaltar quem persevera. Eu profetizo em nome de Jesus que alguns que estão aqui quase que pedindo esmola espiritual, amanhã quando acordarem, não vão pedir mais nada para ninguém. Vai ter de sobra. Vai ter de sobra. Quem crê, então pega. Já que você pegou, grita. Grita, vai, 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 vai. Agora vem a parte mais bonita. Pergunte qual? A moça com o rosto queimado, com a mão cheia de calo, está com um sorriso Colgate. Ela recebe o pagamento e ela sai correndo pela avenida onde ninguém deu emprego para ela, e vai lá onde está a velha. Quando ela abre a porta, ela diz, Noemi, teu Deus é vivo. Noemi, vale a pena servir o seu Deus. Por quê, Ruth? Eu estava tentando colher e não dei conta. De repente apareceu um milagre. Começou a brotar do chão. O seu Deus fez brotar do nada. Ela não sabia que era Boaz. Não importa de onde vem o milagre. Milagre não é para ser entendido, é para ser aceito. Milagre é para ser recebido. Pega o seu. Ei, pega o seu milagre. Eu vou profetizar uma loucura agora. Você vai ficar apavorado. De onde virá o seu milagre antes do ano terminar? Não, eu vou repetir. Tem gente que não vai acreditar. O milagre vai vir de onde você não espera. Será que alguém concorda comigo? Eu vou abrir sua mente. Lá no interior de São Paulo aconteceu a seguinte história. Uma velhinha cheia do Espírito Santo morava numa favela, e do lado da favela, todas as casinhas juntas, e tinha um vizinho dela que era ímpio até os ossos. E a velha não conseguiu mais ter dinheiro para comprar comida, e num sábado de manhã ela abre a boca de joelho dobrado e diz, Jesus, acabou a comida e eu quero comida. Porque está na Bíblia que o Senhor cuida do órfão e da viúva. E o vizinho está do lado de fora lavando a bicicleta. E ele escutou a velha falar de comida. Na hora o coração maligno dele acendeu. Ele chamou o outro vizinho e disse, sabe aquela velha louca que grita aí, que sai com a Bíblia no braço? Sei, o que tem ela? Ela está gritando lá no quarto, falando que não tem comida, pedindo para Deus mandar. Vamos fazer uma pegadinha com ela? Bora, o que nós vamos fazer? Você tem dinheiro aí? Tem um pouquinho. Foram numa quitanda ali perto, compraram uns negocinhos, disse para o menino, ó, você vai bater na porta daquela mulher e vai entregar na mesa dela. Quando ela perguntar quem mandou, você vai dizer, foi o diabo que mandou. E o moleque não entendeu nada, ganhou uma gorjetinha e foi.
Quando bateu na porta e a irmã abriu e ela viu a compra, ela começou a gritar: obrigado, Senhor, tu és o meu marido, tu és o marido da viúva. E quando começou a colocar a despesa toda na mesa, as compras, e ele terminou. Quando terminou, ela disse para ele: moço, quem foi que mandou? E ele encheu o pulmão de ar e disse: foi o diabo que mandou para a senhora. E os dois lá do lado de fora esperavam um grito de revolta, e não ouviram grito de revolta, ouviram um grito de glória a Deus. E a irmã começou a pular e falar em língua estranha, que tremeu o casebre. Os dois bateram na porta e falaram: dona, o que está acontecendo? Ela disse: milagre, milagre. Mas por que milagre? Uai, chegou comida na minha mesa, mas nós escutamos lá fora. O moço gritou, falou que foi o diabo. Como é que é milagre? Ela disse: é que os anjos estavam ocupados. E Deus, quando quer fazer milagre, faz até o diabo ser empregado dele, só para entregar o milagre na mão da gente. Quem crê nisso? Quem acredita nisso? Então dá um salto para cima, pega o seu milagre também. Fica de pé comigo, igreja do Senhor. Pegue na mão de quem está do seu lado. Feche seus olhos. Estamos em uma grande roça nessa noite. Os que estão aqui há muito tempo têm força para colher tudo. Mas hoje à noite veio você que está afastado. Na verdade, tem uns que vieram aqui hoje e nem sabem como é que entraram aqui. Eu sei. A Almad está orando por vocês há muito tempo. O coração do pastor da igreja está orando por você há muito tempo. Reuel em Nova York me disse: eu quero almas. Jesus vai trazer de volta. E eu passei a orar desde aquele dia, Reuel. Então você está aqui hoje porque Deus colocou um anzol no seu queixo. Você é a minha Ruth da história. E não me leve a mal sendo homem. Você veio para cá hoje para colher alguma coisa, mas eu sei que quando você chegou na porta, os irmãos antigos nem te olharam, te ignoraram, não te ajudaram. Mas mesmo assim você foi valente e ficou até agora aqui. Você já viu gente do seu lado falar em línguas, gente dar salto mortal, gente cantar, adorar, e você não consegue colher nada. Eu estou ouvindo barulho de uma carruagem chegar. É o dono da roça. O dono da roça chamou o capataz, o Espírito Santo. E ele está olhando para você dizendo: Espírito Santo, quem é aquele homem lá? Quem é aquela mulher? E ele está dizendo: é um moabita, amaldiçoado, rejeitado, perdeu tudo na vida e veio aqui hoje. Eu só dei serviço para ele por causa disso. E o dono da roça está dizendo: fica tranquilo, eu não estou triste não. Cadê os capatazes? Cadê os anjos? Estão aqui, Senhor. Anjos, sem eles verem agora, porque está todo mundo de olho fechado. Pega as espigas, pega o milagre, pega a salvação, pega a cura, pega o perdão. Vai jogando na frente deles, porque quando eles chegarem lá no altar hoje, eles vão colher tudo que eles vieram buscar. E hoje à noite, quando você voltar para casa, vai encontrar a sua velha mãe de cabelos grisalhos, que ela já não aguenta mais orar. E você vai dizer: mãe, eu colhi hoje, mãe. Você vai ligar para o seu pai que está lá do outro lado do mundo: pai, hoje eu colhi. O Senhor jogou tudo na minha frente, hoje eu colhi. Quem viver verá. Você ainda subir nesse púlpito e pregar. Vou profetizar: quem viver verá. Ainda para comprar o seu disco na última loja. Quem viver verá para ver o seu testemunho no programa de televisão. Eu quero saber se tem alguém que acredita nesse tipo de profecia aqui. Você vai fechar os olhos agora e vai soltar a mão do seu irmão. De cabeça baixa, por favor. Não fique com medo nem triste, porque você não é o único. Tem 3 grupos nessa noite que precisam vir aqui à frente. O primeiro grupo são de homens e mulheres que estão afastados, que saíram daqui magoado, ou daquela outra igreja magoado. Foi excluído, excomungado. Teve gente que armou uma situação porque sabia que você ia dar muito fruto. Tem um outro grupo também, outra parcela desse grupo, que são de gente que saiu da igreja porque não aguentou a luta, fracassou, caiu em pecado, foi excluído, excomungado, não suportou a humilhação. Mas Deus te trouxe hoje aqui. E você veio dizendo: se Deus é Deus, Ele vai falar comigo hoje.
E eu acho que você não tem dúvidas de que Deus está falando aqui. O dia que você foi excluído, o seu nome foi riscado lá de cima. Porque a Bíblia diz que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Mas essa noite, quem está pregando é um sacerdote. Eu tenho a mesma unção de Pedro na minha vida. Eu posso desligar, mas eu também posso ligar. Tudo que eu ligar aqui nessa noite será ligado no céu. E eu quero orar por você hoje, mas não precisa vir ainda. Medita. O segundo grupo são de pessoas, pastor Cizino, que estão aqui e não tomam mais a Santa Ceia. Você acredita, Reuel, que nós vivemos hoje um período onde os crentes vêm para a igreja e não tomam mais a ceia? E a Bíblia diz que quem não participa do corpo e do sangue está morto porque não tem vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou tocar no corpo e no sangue se eu estou indigno? Deixa eu te contar um segredo hoje. O corpo e o sangue é só para quem é indigno. Como assim, pastor? O sangue, o vinho representa o sangue. E o que é que o sangue faz? Quem lembra o poder do sangue de Jesus? O sangue faz o que, igreja? Purifica. Então às vezes nós fazemos errado. Na ceia a gente só dá ceia para quem é santo. Quem é santo não precisa beber o vinho, porque não precisa ser purificado. Quem precisa ser purificado é aquele que está precisando mesmo. Pastor, mas eu estou indigno. A Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. O problema é tomar ceia sem discernir o corpo. Tem gente que não tem pecado da carne, mas toma Santa Ceia como se estivesse comendo um pedaço de pão. Participa da ceia olhando para o relógio, não vê na hora de acabar para ir para casa assistir a novela. Tem uns que tomam a Santa Ceia olhando para o outro do lado para ver se ele está tomando mesmo ou não, para depois sair falando para todo mundo. Esse come para a sua própria condenação. Mas aquele que pega o cálice tremendo, porque sabe que é um miserável, porque sabe que não pode, porque é um miserável. Quando ele percebe que ele é um miserável, ele discerne o corpo. Ele entende porque que o corpo foi pendurado na cruz. E quando você participa da ceia, a Bíblia diz que um monte de doenças desaparecem. Você já viu algum crente falar que foi curado quando tomou a ceia? Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos, nunca ouvi. Eu descobri que a doença que é curada na ceia é a doença da alma. É o pecado que te atormenta. Então você não tem motivo para ficar sem tomar a ceia. Se você fosse tão ruim como você pensa que é, você não estava aqui hoje. Feche os olhos. E o terceiro grupo são de pessoas que não são evangélicas e vieram hoje aqui. Não entenderam nada do que eu falei, mas sentiu o coração sacudir no peito. E está dizendo: hoje eu quero, pastor. Quero entregar minha vida para Jesus porque eu estou cansado de sofrer. A igreja vai fechar os olhos nesse momento. Eu quero saber onde é que estão aqui as amarguradas, os amargurados, como Noemi. Eu quero saber onde estão os rejeitados, as rejeitadas, como Ruth. Eu quero saber onde estão os homens e mulheres que têm uma promessa de Deus, mas a promessa ainda não se cumpriu. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir perto de mim aqui, ó, e voltar hoje, eu vou orar para Jesus restituir a sua história. Vem. Isso, vem. Isso. Eu quero pedir a vocês que estão na frente perdão. Perdão pelo silêncio da igreja. Se tivesse alguém aqui dando um testemunho que foi curado de dor de dente, tinha gente virando cambalhota aqui dentro. A insensibilidade do nosso coração não nos deixa mais felizes quando alguém volta, gente. Gente, era para todo mundo estar feliz, era para você ter vindo acompanhar o seu irmão aqui. Você conhece alguém que veio aqui para frente? Sai correndo, vem aqui abraçar a pessoa. Vem mostrar para ela que você sentiu falta dela. Vem, irmão. Vamos mostrar que a gente ama esse povo. E enquanto algumas pessoas estão vindo, eu queria saber se você vai ter coragem de voltar para casa e perder a chance. Vai mesmo ficar com o coração fechado?
Vai mesmo continuar orgulhoso? Ah, pastor, mas se eu for aí na frente, o que vão falar de mim? Amigo, quem fala de você não paga as suas contas. Eu enterrei esse ano, dia 1º de abril, um primo de 35 anos. Chamei ele para ir na igreja a vida inteira. Um dia antes do dia 31, ele pediu para ser internado numa clínica, e eu não queria internar, porque toda vez ele vinha e saía. Pastor Cicino, meu coração fechou. Eu dei uma bronca nele. Aí ele falou: pede o que você quiser para eu provar. Eu falei: então quero você amanhã na porta da igreja, 9 da manhã. Eu sabia que ele não ia. 9 da manhã ele estava na porta da igreja. Meus obreiros ligaram e falaram: pastor, o Marcelo está aqui, o que a gente faz? Faz um culto de 1h30. Prega, canta, tira oferta, demora. Quero ver se ele quer mesmo. 1h30 depois, meus obreiros ligaram: pastor, ele ficou e voltou para Jesus aqui chorando. Aí meu coração quebrou, Reuel. Aí eu falei: vou arrumar uma casa para ele. 5 horas da tarde ele estava internado numa casa de recuperação. 6 horas da tarde, ele jantando, falando que queria ser como eu para o pastor. O coração dele explodiu no infarto. 35 anos. Caiu com o rosto em cima do prato. Quando me ligaram, eu não acreditei. Precisou o IML da cidade me ligar. E eu comecei a tremer, falando: Jesus, como a vida é curta. A gente não sabe do amanhã, gente. Eu vou pedir para a igreja fechar os olhos de verdade, para ninguém ficar constrangido. Eu queria que toda a Almadice descesse ali e abraçasse esse povo que veio à frente. O congresso é de vocês, jovens, mas venham com paixão. Dá um abraço, um beijo neles, mas vem rápido, vem rápido, vem rápido. Se for preciso, tira o salto, aí vocês andam mais rápido. Vem rápido, rápido. Isso, encontra um outro, abraça eles. Enquanto eles vão abraçar você, nós vamos orar. A igreja estenda as mãos para cá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter tocado no coração do pastor Reuel, do pastor Cicino. Ter tocado no grupo para escolher esse tema. Obrigado por ter falado com seu filho dentro do avião, vindo de Fortaleza. Obrigado. Obrigado por ter lembrado ele de me chamar, porque eu precisava pregar desse jeito. Isso prova, Senhor, que o evangelista aqui dentro não morreu ainda. Senhor, comece a perdoar os erros e os pecados. Enquanto os jovens correndo, venham para o meio aqui, rápido, jovens, rápido, desçam pelo outro lado, tem outra escada, vamos lá, gente. Senhor, usa esses jovens agora, para onde eles tocarem com a mão deles, cai uma unção de fogo, uma unção de glória. Todos os que são batizados com o Espírito Santo comecem a ser renovados nessa hora. Os que precisam ser perdoados, que sejam perdoados em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Jovens, vocês estão travados aí, venham para cá. O povo daqui não recebeu nenhum abraço. Vem empurrando, empurra alguém, abre o caminho, gente, vem, corre, 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 corre. Oh meu Deus, a igreja podia empurrar a gente, né? Cadê os pentecostais que podem ficar felizes por isso aqui? Gente, tem mais de 100 pessoas voltando para Jesus aqui, gente. Ei! Se a trombeta tocasse há 5 minutos atrás, eles não iam para o céu. Se tocar agora, eles vão primeiro que a gente. Pai, enquanto os jovens abraçam esses que vieram, visita todas as nossas casas. E onde houver alguém afastado, seus filhos vão levantar a mão. Todos os que têm um parente afastado, levante a mão. Abra as mãos. Ah, meu Deus. Senhor, deixa eu fazer um pedido de atrevimento. Faz os seus filhos sentirem um pouquinho da agonia que os parentes afastados sentem. Faz os seus filhos sentirem o frio que aqueles que estão afastados sentem. O medo de ir para o inferno que aqueles afastados sentem.
e coloca na palma da mão deles hoje a sabedoria e a unção para que aqueles que estão afastados voltem. Aquele que acredita nisso, fecha a sua mão e traz ao redor do peito em forma de um abraço. Vai haver uma explosão de salvação antes do ano terminar, antes do dia 31 de dezembro de 2011. Seus filhos, seus parentes estarão sentados ao redor da mesa, com a alma limpa, a roupa lavada, nome escrito no livro da vida. Vão participar da ceia da virada do ano juntos. Quem acredita em profecia, grita pelo menos para pegar ela. E o ano que vem teremos uma festa nesse lugar. E a igreja diz amém? Todos levante a mão direita para o céu comigo e diga em nome de Jesus: tudo que o diabo levou, Deus está me devolvendo nessa noite. Eu colhi as minhas espigas nessa noite, e Deus está me dando coragem nesta noite. Diga: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Você tem coragem? Vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Quando você pisar em cima, você vai abraçar 7 pessoas e vai dizer para eles: vamos para o céu, porque o céu é o nosso destino, queira o diabo ou não. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai voltar a sentir orgulho de você depois dessa noite. 2, quem viver verá, para ver o que Deus está fazendo neste lugar hoje. 2,5, só quem vai para o céu dá um glória a Jesus aí. 3, jogue no chão, pise em cima e abrace 7 pessoas, mas gastam tempo. Vamos lá, Beto. Oh glória, oh glória. Alexandre, canta comigo. Glória a Deus. Só um pouquinho mais de som.